família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo o vídeo de sexta-feira. Sextou, galera, sextou, vamos com calma, vamos ficar tranquilo, vai devagar, não exagera, final de semana só tá começando. Vamos falar de Vasco, vamos falar de assuntos relacionados ao Vasco da Gama. O único vídeo de sexta-feira, porque já vai subir tarde aqui, tá, gente? Estão todas as informações que saíram até agora, né? Que eu fiz aqui a minha pauta, eu vou trazer aqui para vocês. E olha, eu vou tentar fazer 2 vídeos aí por dia agora, tá? Mas antes de mais nada, peço a vocês aí o joinha, o like para que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo também com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês, pois sem vocês eu não sou nada. Eu não sou ninguém, eu preciso muito da ajuda de vocês, gente. Olha só, eu vou trazer um vídeo hoje, eu vou trazer um vídeo amanhã e domingo. Eu estou pensando aqui ver se eu consigo trazer 2 vídeos no domingo, tá? Dependendo na hora que eu subir o primeiro vídeo, né? Tentar subir o mais cedo possível, no máximo aí 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, estourando, tá? Para trazer o outro aqui por volta de 9h30, 10 horas, gente. Porque senão fica um em cima do outro, né? Como eu já estou fazendo esse vídeo tarde, ele vai subir tarde. Então, eu vou fazer um vídeo só hoje, como eu costumo fazer sempre, né? E trazendo todas as informações. A partir de domingo, eu vou ver se eu consigo dividir as informações do Vasco aí. Quando tiver jogo e pré-jogo, aquele mesmo esquema. E quando for dia normal, sem jogo, eu vou tentar trazer aí um vídeo lá para o início da tarde e o outro lá para o final da noite lá, dividindo as informações para não ficar um vídeo muito longo. Hoje não deu para fazer, tá, pessoal? Vou tentar começar domingo. Gente, olha só. Assuntos da SAF, tá, gente? Ó, é o seguinte, eu tô escutando falar aí, eu vi aí canais, né, trazendo aí especialista que foi na Sport TV hoje, dizendo que a SAF não vai ser vendida esse ano, só vai ser vendida no ano que vem, porque tem aquela parada lá da ECAP lá, que aquele negócio não é fácil de se resolver, a compra das ações da ECAP tá também numa arbitragem lá na Getúlio Vargas também, e não é tão simples assim. Tem o fair play financeiro também, que também não vai ser fácil de resolver, que é o que o especialista disse. Eu não sei quem é o especialista, eu vi canal de YouTube gravando aí, eu não sei o nome do cara, o cara gravou direto, foi o Cerrado que gravou, direto da televisão, lá na Sport TV, tá? Eu não achei esse vídeo em lugar nenhum, também não vou ficar trazendo vídeo aqui com especialista de nada, porque eu acho que não convém, cara. Tem um monte de especialista para falar de SAF, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra, totalmente diferente. Na verdade, quem sabe são só eles lá dentro o que está acontecendo e o que vai acontecer de fato, né? Então, assim, cara, o cara falou aí que não vai ser vendido esse ano, que também tem aquela parada lá da Lindenhall, lembra? Tem essa empresa lá, Lindenhall também, que é uma coisa que está lá na justiça americana ainda, cara, que é pior ainda, e um blog pior ainda de se resolver. Então, cara, eu vim trazer aqui informações aqui que eu tenho, que saíram hoje, né, sobre SAF, e bater um papo com vocês aqui sobre isso, tá? É o seguinte, cara, eu obtive informações, olha, independente se vai sair agora a venda, se vai sair ano que vem, isso daqui não é a discussão. Mas as informações que eu apurei agora há pouco, né, que tem a minuta do contrato, não prevê colocar o Vasco entre os 5 maiores orçamentos do Brasil. Assim como aconteceu com a 777, né, porque existia uma cláusula no contrato com a 777, isso é o que estão dizendo, né, de que em determinado período a 777 era obrigada a tornar o Vasco um dos clubes com a maior folha salarial do país, né? Mas por que eles não querem que essa cláusula entre nesse contrato novamente? Por quê? Porque o projeto
de estabilidade e busca por autossuficiência, ou seja, eles não estão visando que o Vasco tenha um time caro, eles não estão visando que o Vasco tenha um elenco caro, com jogadores badalados, renomados, ganhando salários de 2 milhões a 3 milhões. Eles estão preocupados com a autossuficiência do clube, tá? E com a estabilidade do clube poder andar tranquilamente, vamos dizer, num médio a longo prazo, né? Daqui a 3, 4 anos, 5 anos, o clube começar a caminhar ali sem dívidas, fazendo contratações ali que vão realmente dar resultado dentro de campo, né? E tendo resultado esportivo. Assim eu estou entendendo, tá? Diz que projeções elevadas de folha salarial, como foi no caso da 777, acabaram inflando os valores que não refletiram em campo. É isso que eu estou falando. Vocês lembram, cara, dos jogadores que vieram na época da 777? Pedro Raul, Léo Pelé, Lucas Piton, quem mais? João Vitor, Léo Jardim, o próprio Léo Jardim. Quem é que deu certo na 777? Vamos lá. Quem é que deu certo? Piton ainda está lá, mas é reserva hoje. Até que ficou bem, né? E o Piton não foi muito caro. O Piton também não foi muito caro. Tanto é que se o Vasco vendesse ele hoje por 7 milhões de euros, estaria bem vendido pra caramba. O Léo Jardim deu muito certo. O Léo Jardim deu muito certo. O Léo Pelé, Deus que me perdoe, criticado o tempo todo no elenco. O João Vitor, idem. O Pedro Raul, idem. Teve uns pequenos lampejos ali de goleador, de artilheiro, que não passou ali no Campeonato Carioca. Enfim, aí o Vasco naquele ano, cara, ele acaba ali lutando contra o rebaixamento. E o que deu resultado foram os jogadores que vieram na segunda janela, que o Paulo Brax foi obrigado a trazer. Que foi o Paulinho Paula, que foi o Verrete, que foi o Jair já estava? Já estava. O Jair veio na primeira janela. Foi Paulinho Paula, foi o Verrete, foi o tal do Sebastião não sei o que nem fez gol. E mais uns dois lá, que agora eu não estou lembrado direito. Foi o Serginho e teve mais um. Mas quem deu certo ali, quem deu liga mesmo, foi o Verrete e o Paulinho Paula, né? Então, cara, foi um planejamento muito mal feito, gastou-se milhões e milhões e milhões de reais. O preço do João Vitor foi uma fortuna. Teve o Clayton, que trouxeram também, e não engrenou. Ah, tá dando certo lá no Casa Pia, lá em Portugal e tudo. Pô, beleza, mas aqui o cara não rendeu. Foi mal escalado? Pode ter sido mal escalado, não sei. Teve mudança de técnico no meio do caminho aí, começaram com Maurício Barbieri, depois entrou aquele português que ficou 6 partidas, tomou uma goleada histórica do Urubu e foi embora. Depois veio lá o Ramon Dias. Então, ali é que foi, né, que salvou o ano, que senão o Vasco fatalmente teria caído para a segunda divisão. E o detalhe muito importante, né, cara, foi se gasto muito dinheiro, principalmente no João Vitor, no Léo Pelé, foi gasto dinheiro no Clayton. Porra, cláusulas no contrato dos jogadores que se ficasse na Série A, o jogador teria já um aumento de salário, cara. Já teria um reajuste de salário. Olha que absurdo isso. Ou o Vasco pagaria um bônus para o clube lá que negociou o jogador, se caso o Vasco permanecesse na Série A. Quer dizer, o jogador já vinha para o Vasco da Gama para lutar para permanecer na Série A. Pensamento de clube pequeno. Então, cara, esse negócio de cláusula de 5 maiores elencos do futebol brasileiro, 5 elencos mais caros, cara, realmente para mim, na minha opinião, não importa, né? Não importa. Aí eu vou para outro ponto aqui, que não serão investidos 1 bilhão no futebol, tá? Será bem menos do que os 700 milhões da 777, né? Especulou-se que a 777 investiria 700 milhões na SAF do Vasco da Gama. E estão dizendo aí que o Marco Lamáquia vai investir cerca de 2 bilhões, sendo que 1 bilhão no futebol. Só que não, cara. Só que não. Diz que no futebol não vai ser nem 700 milhões. Nem 700 milhões. Eles compararam lá com a SAF do Fluminense, que eles estão querendo aí começar, né? Já estão ali na diligência, né? Na troca de documentos.
e falaram que a SAF do Fluminense ia custar 6,9 bilhões em 10 anos, né? Só que eles vão ter um aporte no futebol de 500 milhões apenas. Então, ou seja, a SAF do Vasco ela pode custar 2 bilhões, mas não quer dizer que esse dinheiro todo vai para o futebol. Vai para a infraestrutura, vai para o CT, vai também para alguma parte para pagar a conta do associativo, vai para atacar a dívida. Então, cara, eu já falo aqui para vocês, quem é que tá achando que o Vasco vai construir um time do caralho, tira o cavalinho da chuva. Eu tô vendo todo dia em grupo de WhatsApp, torcedor aí, cara, viajando na maionese, dizendo que o Vasco vai virar bilionário, fora um montão de influenciador de YouTube aí que lança capa ali, porra, gostosa, dizendo que, caraca, o Vasco vai ser bilionário, Vasco dos bilhões, Vasco de não sei o quê. Parem com isso, cara. Parem com isso. Esses caras vão se preocupar com dívida de início. Eles vão se preocupar em acabar com a dívida na RJ. Eles vão se preocupar em acabar com as dívidas fiscais que o clube tem, e que são muitas. Então tira esse cavalinho da chuva de super time, de timaço. Tem gente falando aí, se o Vasco for vendido até maio, na segunda janela já dá para contratar uns 5 jogadores aí de nome aí. Porra, cara, para com isso, cara. Para com isso, para de viajar, cara. Não existe isso. Não existe elenco pica das galáxias para ganhar tudo de cara. Não existe isso. Isso vai ser durante os anos, cara. À medida que o clube se estruturar, à medida que o clube ficar sem dívidas, aí sim eles vão investindo mais no futebol, vai investindo mais em jogadores, aí sim eles vão melhorando. Isso não vai ser agora e não vai ser nem tão cedo, cara. Acorda! Acorda, torcedor! Porra, para de cair em enganação de novo, cara. Pô, o torcedor do Vasco, ele não aprende nunca, cara. Ele não aprende nunca. Olha, diz que segundo o comentarista Marcelo Carvalho, proposta não passará no Conselho Deliberativo. Então, esse comentarista aí, esse Marcelo Carvalho aí, né? A primeira informação foi do Dantesco, que eu trouxe agora, e agora o Marcelo Carvalho, que está trazendo essa informação do que vai ser investido no futebol, que não serão nem 700 milhões de reais serão investidos no futebol. E ele está achando que a proposta aí da venda da SAF não vai passar no Conselho, no Conselho Deliberativo, não vai passar no Conselho de Beneméritos lá. Então, cara, aguardar, né? É aguardar, porque eu não sei o que pode acontecer. Eu não vou aqui ficar cravando nada aqui para vocês. Eu não vou ficar aqui falando para vocês que vai acontecer, o que não vai acontecer. Enfim, cara, a gente só tem que esperar. A gente só tem que esperar. Eu tô vendo um negócio aqui na minha pauta aqui que eu acho que eu anotei errado, mas enfim, vamos seguindo. Então, cara, tem que aguardar. Segundo esse jornalista aí, esse Marcelo Carvalho, talvez a venda da SAF não seja aprovada já no Conselho Deliberativo, tá? Porque existe lá a aprovação do Conselho de Beneméritos, né? Do Conselho Deliberativo do clube. Lembrando que tem muita oposição aí, a gente está vivendo em época de eleição, e justamente por isso, cara, eu acho que ela não vai acontecer agora, a venda da SAF talvez não ocorra agora, tá? Porque tem essa notícia aqui também, ó. O Pedrinho pode vir à reeleição em 2026, tá? Diz que ele considera que a sua permanência será importante na transição da SAF, tá? É outra aqui, matéria do Dantesco, dizendo que ele deve vir à presidência, à reeleição. Por quê? Porque eles não vão vender o Vasco agora, foi o que eu falei, cara. Então o Pedrinho vai esperar a eleição acontecer, ele vai tentar se reeleger para poder fazer aí a venda da SAF com mais tranquilidade para 2027. Aí junto deve vir aí reforma de São Januário, deve vir tudo isso aí que estão se falando no Vasco aí desde 2 anos atrás, né? Então, cara, com essa notícia aqui de que Pedrinho deve vir à reeleição, a gente pode aqui, sei lá, a gente pode especular que realmente, cara, a SAF pode não ser vendida agora.
A SAF pode não ser vendida agora, tá? Se o Pedrinho ele tá querendo vir à reeleição, porque um primeiro momento lá atrás ele falou que não viria, que ele estava muito abalado mentalmente, psicologicamente, que diz que a pressão é muito grande, as críticas são muito grandes e que ele não viria, que é nocivo, que é tóxico para ele, e agora ele muda de ideia, agora ele vai querer vir. Então, quer dizer, é porque o negócio não está 100% certo, o negócio não está 100% firme. Então, ele só vai largar o Vasco da Gama, a direção do Vasco da Gama, quando essa SAF for vendida, cara. Enquanto isso não acontecer, acho que o Pedrinho não vai querer sair. Olha, jornalistas da ESPN estavam debatendo, né, sobre o fair play financeiro, né, que não deve evitar a venda da SAF. Tem um careca lá na ESPN, lá, que eu não sei o nome dele, um vídeo que está saindo aí nas redes sociais, que ele está falando, né, que a Leila Pereira, ela é presidente do Palmeiras, ela não é dona do Palmeiras, e que o Marco Lamarck é enteado dela, mas ele tem o fundo dele próprio, ele tem o patrimônio dele próprio. É o que eu estou falando aqui, e esse boçal aí do Mauro César Pereira fica enganando os outros por aí em redes sociais, falando merda, né? Falando besteira, dizendo que é um conglomerado só, que é um grupo só. O Marco Lamarck, a Leila Pereira, o pai dele, não tem nada de um grupo só, não tem nada de um conglomerado só. O cara é independente, amigo. O cara, ele tem o patrimônio dele, e esse cara da ESPN está dizendo justamente isso, que ele tem o patrimônio dele, né? Eles vão ver lá com a CBF a melhor maneira para não ferir ali o fair play financeiro, e ele acha que isso não vai ter grandes problemas, que vai ter que ver como é que a CBF vai encarar isso. Mas assim, se caso a Leila Pereira fosse a dona do Palmeiras, tivesse comprado o Palmeiras, aí era diferente. Mas como ela é presidente estatutária do Palmeiras e o Marco Lamarck, ele vai comprar o Vasco, ele vai ser dono do Vasco, né? Então, isso daí não gera ali aquele conflito de interesse que está todo mundo falando. Eu vou deixar aí o vídeo aí com um jornalista da ESPN falando, daqui a pouco eu volto. No que diz respeito à SAF, cara, do Vasco, a gente tem que esperar um pouquinho, porque a agência que regula isso, o Fair Play no Brasil, na CBF, evidentemente, ela se preocupou com essa questão de você não pode ter dois controladores no mesmo clube disputando a mesma série ou até série de acesso, né, para A e B. E o que diz ali? Eles têm uma preocupação com os laranjas, né? Então não pode ser parente. Porém, o filho do Lamarck não é parente da Leila, certo? É enteado. Enteado não é considerado parente consanguíneo. Se fosse primo, não poderia. Até poderia e pode, como vai poder, vocês vão ver, que ela exerce um cargo político no Palmeiras, né? E a outra questão é que a SAF está sendo estruturada com o dinheiro do Lamarck Baby e não com o dinheiro da Crefisa. É o que está chegando para nós ainda, né? Porque ele também lá tem bastante dinheiro da mãe, questão de herança familiar e tal. Então, assim, a lei da SAF não vai impedir, porque a Leila não é controladora do Palmeiras, tampouco põe dinheiro da Crefisa no Palmeiras. Ela foi eleita a um cargo político, né? E a lei da SAF eu também acho que vai passar a SAF do Vasco. Acho, não posso garantir, porque é uma discussão jurídica e nessas discussões jurídicas eu tenho sérias dificuldades, né? Mas o que eu entendi é isso. Ela exerce cargo político no Palmeiras, o bebê Lamarck vai usar o dinheiro dele próprio, né? Se ela fosse a dona do Palmeiras, né? Se fosse uma SAF, não poderia mesmo, seria vetado na hora, inclusive pela lei da SAF, né? Então é isso que tem, cara. Bom, gente, vocês viram aí o vídeo aí do repórter da ESPN explicando sobre o negócio de fair play financeiro. Agora, mudando de assunto, e como costuma dizer aí meu sogro, minha esposa também, mudando de pau pra cacete aqui, vamos falar do mais curtinho aqui do Vasco da Gama. Olha, o Vasco vai encerrar essa janela doméstica aí sem contratar ninguém, tá? Janela doméstica, lembrando que encerra hoje à meia-noite, e o Vasco vai encerrar aí sem nenhuma contratação. Eles guardaram, parece que eles resolveram guardar aí o dinheiro aí em caixa para poder atacar a janela do meio do ano, tá? Diz que a maior necessidade é um volante,
né? E um jogador aí de lado de meio de campo, então eles devem atacar a janela do meio do ano, a janela de verão europeu, para fazer alguma contratação pontual, alguma contratação que tiver faltando, principalmente ali na parte da volância do elenco vascaíno, né? O Renato já falou que precisa de reforços, que ele está com o elenco bem resumido ali, que ele está precisando de peças. Ele deu entrevista aí recentemente, falou disso. E o Vasco vai atacar a janela do meio do ano, deixou a janela doméstica de lado e vai focar na janela do meio do ano. Parece que lá o dinheirinho está guardado lá justamente para isso. O presidente do Paysandu, o tal do Márcio Tuma, né, do Papão, né, recusou 3 propostas para vender o jogo da primeira partida de ida, né, da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama. Diz que mando de campo, né, em Manaus, né, São Luís e Brasília, né, fizeram proposta para que o mando de campo aí do Paysandu fosse vendido, mas ele não quis vender. Ele falou que vai priorizar jogar em casa, né, e prestigiar a torcida aí do Paysandu para assistir seu time. E ele também está vendo o lado esportivo, né, cara? Ele está vendo o lado esportivo, que ele tem interesse em passar na Copa do Brasil, né? Então, ele está vendo ali o lado esportivo de uma possível classificação aí do Paysandu em cima do Vasco, que jogar contra ele lá é difícil pra caraca, cara. Lá a torcida vem em cima ali. Eu creio que o estádio vai estar dividido, né, cara? Porque a torcida do Vasco lá em Belém do Pará, ela é enorme também, ela é muito grande. E assim, mas a carga para a torcida vascaína vai ser menos, né? A não ser que eles abram lá um precedente, bote uma carga maior, a torcida do Vasco vai comparecer. Mas fora isso não, né, pessoal? Olha só, gente. Parte do material esportivo que foi roubado ontem, né, causando aí um prejuízo de 900 mil, teve um caminhão aí que foi roubado com material esportivo da Nike, né, que ia para o CT Moacir Barbosa, e parte da carga foi recuperada pela polícia especializada em roubos e furtos de carga, tá? Matéria aqui do Vene Casagrande, pegaram ali a carga que foi recuperada e mandaram lá para a delegacia. Foi recuperada pela Polícia Civil, na verdade, enviada lá para a delegacia de roubos e furtos de carga. Pelo menos alguma coisa, vou botar o vídeo aqui em cima, pelo menos alguma coisa aí eles recuperaram, né? Que bom que recuperaram, porque foi um prejuízo muito grande, cara. O caminhão estava indo para o CT Moacir Barbosa, no meio do caminho. Os criminosos aí abordaram o caminhão e a Polícia Civil correu atrás e conseguiu recuperar alguma coisa. E a postagem lá no Instagram, lá do Fala Vascaíno, lá do grande Aquiles do Bem, né? Ele postou lá o vídeo lá, eu peguei o vídeo lá dele, dando os créditos aqui pro Aquiles do Bem. Pessoal, ó, os ingressos para Vasco e Botafogo, que vai ser no dia 4/4 agora, próximo sábado, né? Em São Januário, às 21 horas, começaram a ser vendidos hoje, às 10 horas da manhã, tá? Se bobear, já esgotou, tá, gente? O clássico Vasco e Botafogo vai ser em São Januário, vai ser o próximo jogo depois do jogo contra o Curitiba, no meio da semana que vem no Couto Pereira. Aí vai ser a nona ou não? Agora a gente vai jogar a nona, né? A gente jogou a 8ª, vai jogar a 9ª rodada, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco e Botafogo vai ser em São Januário, vai ser no dia 4/4, cai no sábado às 21 horas. Esse horário que é Flórida, né, meu amigo? Esse horário que é Flórida. Ó, o Vasco parece que vai fazer um controle de carga contra o Barracas Central pela Sul-Americana, tá, gente? Justamente aí para poupar alguns jogadores, tá? E eles vão preservar alguns jogadores aí na Copa Sul-Americana quando o Vasco jogar fora. O primeiro jogo de estreia da Sul-Americana do Vasco da Gama vai ser contra o Barracas Central, lá na Argentina. E parece que Thiago Mendes e Cuiabano aí estão nessa lista aí de controle de carga, uma vez que o Vasco vai ter uma maratona, vai ter um jogo atrás do outro ali, da sequência, entre brasileiro, Sul-Americana, mais pro final do mês de abril aí também Copa do Brasil, e vai ser complicado, tá? Detalhe aqui do Corujão vascaíno. Pessoal, olha, o goleiro Barbosa hoje completa 105 anos, né?
Estão comemorando aí o aniversário do grande goleiro Barbosa, goleiro aí que nasceu aí em 1921, nasceu no dia 27/3/21, morreu em 2000, ano que o Vasco disputou aquele Mundial no Maracanã, né? E ele jogou no Vasco entre 1945 e 55 e também 58 a 62. 431 jogos, ganhou o Sul-Americano de 48, o primeiro Sul-Americano de clubes que teve na história, que foi o Vasco campeão, né? Ganhou o Rio-São Paulo de 58, a Taça Centenário de Portugal de 47, ganhou também o torneio Santiago no Chile de 53 e o Rivadavia Correia Meia de 53, que pode-se dizer que era o Mundial da época, né, cara? Esse torneio aí, ele substituiu a tal Copa Rio, disputada de 50 a 52, onde tiveram aí clubes brasileiros como Palmeiras, Fluminense, que ganharam esse torneio, e depois ele foi substituído pela Copa Rivadavia Correia Meia, tá? Em 53 o Vasco foi o campeão. E ganhou também os torneios municipal e início 3 vezes, tá? Ele ganhou os torneios municipal, carioca e início, né? Que tinha aqueles torneios início municipal, 3 vezes, 3 títulos que ele tem nesses torneios. O nosso grande lendário goleiro da seleção brasileira, coitado, né, cara? Ficou estigmatizado com aquele gol do Uruguai na Copa de 50, que a culpa nem foi dele, né? A culpa foi do lateral lá, o zagueiro Bigode, né? Acho que era do Flamengo, alguma coisa assim. Ele que falhou ali na penetração ali do jogador uruguaio ali, o Gija, né? Ele que deu mole pro cara, o cara entrou nas costas dele, fez o gol e colocaram culpa lá no coitado do Barbosa. Olha, gente, o Vasco vai arcar pagar as dívidas aí pelo David, tá? O Vasco tem uma dívida aí com um Internacional de 20 milhões. E o Vasco vai pagar essa dívida aí em 10 anos, tá? Uma vez lembrando que a dívida entrou na recuperação judicial, que prolongou o tempo e vai aliviar aí o impacto financeiro. Diz que o Internacional está de acordo, aceitou a proposta, né? Não se contrapôs, e o Vasco vai pagar aí o David aí de uma maneira tranquila, através da recuperação judicial. Notícia aí do Portal Colorado, né? Noticiário local lá do Rio Grande do Sul, e serve aí para o Maurinho Zacarias, Mauro César Pereira, né? Antes de ficar aí atacando a RJ do Vasco, a recuperação judicial do Vasco, para ele ver que as contas estão sendo pagas e que os credores têm comum acordo, cara. Os credores aceitaram a porra da recuperação judicial. Não foi uma coisa imposta, Maurinho. Tá entendendo, Maurinho? Não foi uma coisa imposta que botaram uma arma na cabeça dos credores lá e falaram assim, aceita essa porra ou então morre. Não é isso, cara. Não é isso. Todo mundo aceitou de boa a proposta, a maioria aceitou em votação. Então, cara, a recuperação judicial do Vasco não é nenhuma desonestidade, não é nenhuma coisa, não é nenhuma injustiça, como você está falando, que os clubes de menor expressão aí ficam se virando para pagar as contas e caem para a segunda divisão com o elenco ruim. Você quer isso? Você quer que o Vasco tenha um time de merda, não contrate ninguém, preocupado com recuperação judicial, para cair para a segunda divisão, para se arrebentar e aí mesmo não conseguir arcar com a recuperação judicial, porque a gente vai ter os direitos de transmissão cortado para mais da metade, né? A gente vai ficar com 30% de verba de direito de transmissão se cair para a segunda divisão. E é justamente isso que você está querendo, né, Maurício? Que o Vasco fique ali sufocado, né, e não consiga pagar lá a RJ, os compromissos da RJ. Então, cara, aqui, ó, para você, tá? Vai esperando. Olha, o Vasco estuda antecipar a compra do Cuiabano, tá? Uma vez que teve sondagens aí do Bayer Leverkusen e do Borussia Dortmund da Alemanha também, que já andaram sondando aí o jogador com o Vasco, com o Nottingham Forest também, tá? E alguns clubes aí da Itália que já sondaram o Cuiabano lá atrás, desde a época do Botafogo em 2025. E o Vasco está se antecipando aí, de repente, para efetuar a compra do Cuiabano aí o mais rápido possível, antes até do meio do ano. Então acho bom o Vasco acordar, porque o Cuiabano é um jogador novo, tá? Se eu não me engano, ele tem 22 anos, aí 21, 22 anos, é um jogador novo, tem muito a render ainda, e o Vasco vai lucrar uma grana com ele no futuro. Então o Vasco tem que acordar, fazer um esforço aí
e adquirir o cuiabano aí antes que venha Gavião em cima dele. Gente, o novo vestiário do CT aí acabou de ser construído, né? Foi viabilizado pela SAB. A SAB é aquele programa da Ambev, né? Da Brahma, no caso, né? Que tudo quando o torcedor vascaíno ele compra a cerveja da Brahma lá e tudo, parte lá dos recursos vai para a infraestrutura do clube de coração dele, né? Então, ali é um programa aí da Ambev lá que ajuda os clubes de futebol. O Vasco pertence aí a esse grupo também. E a SAB ajudou aí a construir. Vou botar o vídeo aqui, ó. Espero que eu não gere direitos autorais. E foi viabilizado aí pela tal da SAB aí. A SAB aí que é o programa, né? Que rende aí fundos aí para os clubes de futebol se estruturarem, investir em estrutura de CT e outras coisas, né? Então, tudo isso aí pela SAB aí, com a ajuda também dos vascaínos que consumiram, né, produtos da Ambev e de tabela ajudaram também ao nosso clube de regatas Vasco da Gama. Pessoal, olha só, para finalizar o vídeo, vou falar das novas regras aqui da FIFA, tá? E devem entrar aí em vigência a partir da Copa agora de 2026. Aquelas regrinhas que o pessoal estava falando lá atrás, né? Sobre substituição, sobre jogadores contundidos dentro de campo, sobre também o VAR, etc e tal. Então, as regras que vão começar a entrar em vigor em fase de testes, né? A partir da Copa de 2026 nos Estados Unidos, no México e no Canadá, é a seguinte: a substituição tem que levar 10 segundos. Se o jogador que for substituído não sair em 10 segundos do campo, o jogador que entrar, ele vai ficar 1 minuto, vai esperar 1 minuto para poder substituir o companheiro, tá? 5 segundos para lateral e para o tiro de meta. Quer dizer, se demorar 5 segundos para bater um lateral, vai reverter. E se o goleiro demorar 5 segundos para bater um tiro de meta, o juiz vai dar escanteio para o adversário. O jogador atendido fica 1 minuto fora, tá? Se o jogador for atendido dentro de campo, se ele cair com cãibra, né, o time estiver ganhando, ele fazer aquela cerinha básica, ele vai sair e vai ficar 1 minuto de fora. Exceto se a falta for para o cartão. Se for uma falta violenta, que for punida com cartão amarelo ou vermelho, aí não. Aí aquele jogador ele vai sair, ele vai poder voltar ali no momento que ele estiver bem e não vai precisar esperar 1 minuto. O VAR vai interferir no segundo cartão amarelo e em lance de escanteio. Ou seja, quando o juiz der um segundo cartão amarelo equivocadamente expulsar o jogador, o VAR vai poder interferir, chamar o juiz, dizer que não precisa do segundo amarelo, que não foi falta para cartão, né? No lance do escanteio, muitas vezes fica aquela discussão, foi escanteio ou foi tiro de meta? Então, assim, se o bandeirinha der um tiro de meta e a bola de repente desviou ali alguém na defesa e o VAR conseguir enxergar, né, que a bola teve um desvio e que na verdade foi escanteio, o VAR vai poder interferir também. A mesma coisa se o juiz der um escanteio e a bola não bateu em ninguém, o VAR vai identificar que a bola não desviou em ninguém e ele pode reverter e dar o tiro de meta. Só o capitão vai falar com o árbitro. Qualquer outro jogador, se vier falar alguma coisa com o árbitro, vai ser punido com um cartão amarelo e se insistir vai ser expulso, né? Logicamente. Então, mudanças aí que entram em vigor, que vai começar a entrar em vigor aí a partir aí da Copa de 2026 e vamos ver como é que vai ser aqui no Brasil, né? Que aqui as coisas vêm para melhorar, mas parece que piora mais ainda, né, cara? O negócio fica pior do que sempre foi. Aqui no Brasil, o futebol brasileiro é complicado, né, cara? Tudo que a FIFA inventa para melhorar, o VAR veio para acabar com as injustiças e é justamente ele que comete mais injustiça no futebol. Então, é muito complicado. Desejo a vocês aí uma sexta-feira abençoada. Fiquem com Deus, fiquem com calma que o final de semana só está começando. Não arruma confusão com ninguém, se diverte de boa aí para quem for se divertir nessa sexta-feira. Desejo também um final de semana abençoado para todo mundo. Saudações vascaínas, eu fui.